Vamos iniciar, né? Mais um evangelho. Na execução do melhor. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. São Paulo. Desertaram companheiros dos quais contávamos receber apoio e incentivo para a realização do serviço que nos compete. Determinados amigos tomaram destaque nos interesses do mundo e empreenderam grandes negócios materiais. Outros granjearam influência política e como que se afastam da senda que palmilhamos. Outros ainda adquiriram prolongados compromissos de natureza familiar e jazem aparentemente agrilhoados às paredes do México. Surgem os que receberam encargos públicos e distanciaram-se transitoriamente de nós. Vemos o que conquistaram títulos profissionais depois de aturados estudos, figurando-se nos arremessados a veículos outros, compelidos a centralizar atenções e energias em assuntos que nos escapam. Assinalamos os que sofrem pequeninos desenganos, baldeando-se para as novas esferas de atividade. Aparecem os que se dizem necessitados de mais dinheiro e despedem-se no rumo de aquisições que não mais se coadunam com o nosso modo de pensar e de ser. Abraçamos sensibilizados que se afirmam tangidos por imposições particulares, largando-nos o convívio por se transferirem de residência. Em muitas ocasiões, somos naturalmente induzidos a lastimar essa ou aquela modificação, premidos por nossa fraqueza humana. Entretanto, para todos os casos de semelhante expressão, a palavra do apóstolo Paulo é uma advertência ao otimismo e à serenidade. Seja qual for a posição a que nossos companheiros sejam chamados, consideremo-nos uns aos outros por irmãos necessitados de apoio recíproco e saibamos estimulá-los à caridade e às boas obras, sustentando-lhes o ânimo no trabalho e auxiliando-os quanto nos seja possível a cada um deles na execução do melhor. Então, cada pessoa, né, tem um destino, né, tem um objetivo, tem uma função, independente das funções que as pessoas elas pegam, né, isso não faz dela pessoas esquecidas para nós. A gente tem que desejar sempre o melhor. A gente não deseja o melhor para nós, então a gente tem que desejar sempre o melhor para os outros também, né? Então, independente das situações em que as outras pessoas se encontram, né, a gente deve entender que, independente, mas ela está de... A gente em nenhum momento está falando que dinheiro ou posição financeira faz com que aquela pessoa esteja realmente bem, né? A alma é uma coisa, o corpo é outra, tá? O dinheiro, ele ajuda o corpo, não a alma, né? Então é mais ou menos assim. Então vamos continuar o nosso evangelho. Os judeus tinham, então a gente está na parte Evangelho segundo o Espiritismo, né? Allan Kardec. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Os judeus tinham ideia muito imprecisa sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação. Mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjo e participar da felicidade angélica. Segundo pensava, a observação das leis de Deus era a recompensa pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente. A um povo ignorante, de pastores que precisavam ser tocados antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus,
É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformado o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Então tudo, foi feito na sua época, Jesus colocou tudo, esperou a época chegar para que a gente tivesse entendimento, para que a gente entendesse a respeito de espírito. Naquela época eles não entendiam, nem a respeito de sentimentos, quanto mais o que entenderiam a respeito de espírito, então quer dizer, se achava, cada povo naquela época tinha uma ideia sobre vida futura, não tinha certeza, por mais que tivessem passado muitas vezes pessoas inteligentes, como foi o caso de Sócrates, mas por ser inteligente demais, por ter tido uma ideia tão diferente da que eles tinham, foi assassinado. Não aconteceu diferente com Jesus, Jesus também. Então quer dizer, mas tudo veio na sua época. Tinha povos lá que guardava tudo no túmulo, achando que na próxima vida, acreditava-se na próxima vida, mas achava que ia pegar tudo de volta, Tinha uns que achavam que ia vir até no mesmo corpo. Tinha outros que achavam que ia ser animal, Cada um pensava de uma maneira diferente. Tinha as oferendas que se faziam, Hoje a gente sabe que quem suga as energias são os espíritos ainda muito inferiores, que sentem a necessidade de achar que tem fome, sede, etc, então quer dizer, mas ainda existe ainda muito grau de inferioridade, para os espíritos que sentem fome. Tem os que não saem dos frigoríficos, tem outros que comem só a energia de um alimento comum. Então, a vida futura, é a vida que a gente sempre tem de uma encarnação a outra, também é a vida no plano espiritual, de acordo com a nossa evolução. Aqui é só uma passagem, viu? Não, aqui não é permanente, aqui é uma passagem. Todos que estão aqui reencarnados é para se evoluir. Ninguém se reencarnou para ficar parado, viu? Os que ficam parados voltam de novo, uma marcha um pouquinho semelhante à que começou, ou um pouquinho pior, Geralmente acontece pior, A pobre teve dificuldade de e não aceitou, vem mais dificuldades ainda. Assim vai indo.